está fazendo um trabalho escolar, né, e a gente está abordando o tema da intervenção militar. A gente está com foco especificamente na de 64. A gente queria saber como o senhor avalia esse período tanto socialmente quanto economicamente e alguns dos legados que foram deixados desse período para hoje em dia. Partimos ali da 48ª, mais ou menos, economia do mundo, passamos a ser a 8ª. Tivemos a construção da ponte Rio-Niterói, uma ponte de 14 quilômetros, usina nuclear de Angra, criação da Zona Franca de Manaus, da Embrapa, criação da maior hidrelétrica, até pouco tempo atrás, né? Agora a China bateu recorde, mas a maior hidrelétrica, né, que era a de Iguaçu, a de Foz do Iguaçu, a usina de Itaipu. Então, assim, são obras que rasgavam o país, obras em que você pensava muito mais no futuro do Brasil do que em eleições a cada 4 anos, em angariar votos, e com certeza isso aí deu muito suporte para que hoje nós não enfrentássemos uma crise energética. Eu te pergunto, qual é a grande usina que foi feita pelo governo, pela democracia, entre aspas, de 85 para cá? Agora é que recentemente está saindo a de Giral, né? Mas fora isso, pouca coisa se fez. Temos o incremento da sanha ambientalista, onde se você tiver uma propriedade rural, você dificilmente consegue fazer ali uma usina hidrelétrica para abastecer a si e aos seus vizinhos, tamanhas dificuldades ambientais que são impostas. E além disso tudo, eu te pergunto, sai às ruas e pergunte quem tem mais de 60 anos de idade se ela estudou em escola particular ou pública. Ela vai te responder provavelmente que estudou em escola pública, que naquele tempo havia, e a escola particular era o papai pagou, passou. E hoje em dia a gente vê essa total inversão, onde a escola pública de qualidade, a escola de qualidade hoje em dia é a privada. É só para dar algumas pinceladas do que foi aquele momento e deixar um pouco de lado isso que tanto abominam, né? Pega uma manchinha desse tamanho e transforma ela numa mancha gigante, que foi com relação à tortura, morte e desaparecimento. Essas pessoas que infelizmente chegaram a ser torturadas ou alguma coisa do tipo, eu nunca vi nenhuma delas mostrar a marca. E segunda coisa, só teve problema com o regime militar quem pegou em armas. Quem não pegou em armas teve educação, tinha saúde, só não podia votar para presidente, governador e prefeito de capital. Fora isso, levou uma vida tranquila e nós conseguimos chegar a essa esplendorosa marca de 8ª economia do mundo. Você acha que também houve um legado moral desse período que a gente Com certeza. tem hoje em dia? Quando as pessoas pedem a volta dos militares, não é que elas querem exatamente um general como um presidente. Elas sentem falta desses valores, onde o professor era respeitado, onde o policial tinha autoridade, onde as crianças respeitavam os mais velhos. Hoje em dia, parece que o adolescente, a criança, ele pode tudo. Ano passado aqui foi aprovada, com meu voto contrário, do deputado Jair Bolsonaro, mas foi aprovada aqui na Comissão de Relações Exteriores, um tratado internacional em que prevê o princípio da independência maior, da autonomia, o princípio da opinião maior da criança. Ou seja, o pai não sabe de nada, quem sabe é a criança. Você tem que levar em consideração o que ela quer. Os pais realmente ficam sem autoridade. Como se já não bastasse ele dar palmada, onde você não pode dar um corretivo no seu filho, caso ele extrapole. E isso daí é totalmente diferente de você torturar ou de você lesionar gravemente, porque se isso ocorrer já há uma lei para punir os pais. Mas tem lei das palmadas que hoje em dia você não consegue nem mais colocar um limite nos seus filhos. E aí eu te pergunto, por onde que a gente vai parar com isso? Uma geração sem limites, onde a criança e o adolescente pode fazer tudo o que bem entender e os pais não têm autoridade nenhuma para reverter isso. Se tentarem se aventurar em um corretivo, terão problemas com o conselho tutelar, podendo até perder o pátrio poder. Te dou uma experiência própria, a minha. Tomei muita chinelada da minha mãe. Nem por isso hoje eu sou agressivo, não tenho nenhum caso de Lei Maria da Penha contra mim, nenhum caso de agressão a homossexual, a negro, a qualquer coisa dessas daí que acusam a gente sem nenhum fundamento. E eu agradeço a minha mãe de ter botado um corretivo, me tornou uma pessoa disciplinada e de conseguir estudar, passar na faculdade federal, fazer um concurso da Polícia Federal e hoje estar aqui onde estou. Todas as economias socialistas, nenhuma delas é uma economia pujante, porque não tem estímulo para investimento, não tem estímulo para o trabalho. É sempre a culpa dos outros, a culpa é do capitalista, a culpa é do empresário, e na verdade a gente sabe que não é assim. Bom, voltando um pouco ao período militar, até hoje em dia a gente tem discussões sobre a lei da anistia. Eu queria saber um pouco a sua opinião sobre ela e... A minha opinião sobre a lei da anistia é que serviu para os dois lados. Ampla, geral e irrestrita, em 1979, e essa rediscussão com relação a isso tudo serve apenas para caluniar os militares.
Sabia que o Brasil já teve avião sequestrado? Que Dilma Rousseff fez parte de grupo que cometeu latrocínio? Que já mataram um general do exterior que estava fazendo curso aqui por engano? Enfim, são em torno de 111 militares que tombaram durante esses 20 anos aí de regime militar. Você não sabe, talvez você saiba o nome de um ou dois, talvez. Agora, do outro lado, você vai falar um monte de coisa ali. Marighella, Lamarca, Herzog. Eu não vou discutir contigo porque é óbvio, eu não vou ser hipócrita aqui de falar que não houve excesso. Todo governo tem excesso. Agora, essas 400 mortes que ocorreram em 20 anos, hoje, acontece num final de semana e parece que o pessoal está anestesiado. Jornalista, falam do Herzog. Se esquecem do jornalista que morreu em 1966 numa bomba no aeroporto de Guararapes, em Pernambuco. Esse daí eu te garanto que você nunca ouviu falar. Sabe por quê? Porque quem botou aquela bomba ali foi a Ação Popular. Grupo do qual, inclusive, participou o atual senador José Serra, que já reconheceu no editorial da Folha que haviam pessoas naquele tempo que não lutavam por democracia, mas sim por uma ditadura do proletariado, um sistema semelhante ao cubano. Será que a nossa ex-presidente, né, quero crer que ela não vai voltar, será que ela é tão democrática assim? Por que quando ela visita Fidel Castro não chama a atenção ali para os fuzilamentos no paredão? Ou para que as pessoas estão morrendo para sair de Cuba em botes infláveis, ou seja lá o que for, para cruzar um caminho cheio de tubarão para chegar na Flórida? Será que o socialismo é mesmo essa felicidade toda? Por que ninguém dos Estados Unidos sai dos Estados Unidos para ir para Cuba, então? É mais ou menos por aí. Falando justamente disso, relacionado com o impeachment, durante o discurso, o seu pai, Jair Bolsonaro, citou o Carlos Alberto Ustra. A gente queria saber um pouco da importância que ele tem para vocês. Tá. Sabe por que irritou tantos eles? Porque tem mais de 30 anos que eles fazem um trabalho muito bom, eles têm que dar o braço a torcer, nas universidades, de maneira a doutrinar. Eu fiz a FRJ, eu já vi ali diversos parlamentares de esquerda na semana jurídica. E isso contava para... Vocês fazem direito? Não. Estão na escola ainda, né? Estão na escola ainda, ultimamente. Mas na faculdade de direito, para você se formar, você tem que ter a grade curricular, mais algumas matérias eletivas. E essas matérias, horas complementares. Para ter esse mínimo de horas complementares, valia a pena, você tinha que ir na semana jurídica. E era sempre Moulon, Mink, pessoas da esquerda, e nunca, em que pese ter a facilidade de ter um filho estudando na universidade, nunca convidaram meu pai. Boa parte do país a refletir e a pensar o que foi esse período e quem foi o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, tão demonizado pela esquerda. Outros parlamentares citaram Lamarca, falaram da juventude, né, que combateu no regime militar, como foi o caso do filho do Zé Dirceu, que está preso, está mais enrolado do que não sei o que na Lava Jato. E quando eles citaram esses guerrilheiros de esquerda, aí tudo bem. Quando você fala do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que não tem nenhuma condenação criminal contra si, falando que ele é torturador, não tem nada, a não ser depoimento de pessoas que falam que impeachment é golpe, esses mesmos que falam aí que o Ustra é torturador, falam que quem defende impeachment é golpista. Mentem o tempo inteiro. Dilma Rousseff mentiu para conseguir se eleger. Aí quando fala do regime militar vai falar que é verdade? Ah, botou rato, deu choque em grávida. Calma lá, né? Um pouquinho de coerência. Mas enfim, o Ustra ele tem um livro, várias pessoas estão lendo o livro dele, inclusive é até com dificuldade que você consegue o livro, A Verdade Sufocada. É o 6º livro mais vendido no Brasil, daqueles que não são de ficção. Então, com certeza, foi um excelente serviço que o deputado Jair Bolsonaro teve, muita coragem, que a gente tomou pancada até de pessoas próximas de nós, falando que não seria necessário ele chegar a revirar isso tudo, mas, a partir do momento que você tem uma rediscussão da lei de anistia, uma Comissão Nacional da Verdade, por 6 pessoas indicadas por Dilma Rousseff, você vai ficar quieto? Isso aí para mim é se omitir. E pode ter certeza, a última coisa que a gente vai fazer aqui é se omitir. Aqui a gente tem um lado, a gente tem posição, e é por isso que ele foi mais votado do Rio de Janeiro. Em relação ao MST que você citou, o que você acha do movimento em que eles invadem umas terras? Eu sou totalmente contrário. Invasão de terra para mim não é protesto, para mim é crime. Eles não querem apenas a terra, eles querem a terra, querem os tratores, querem os meios de produção. Então eu também quero. Eu quero abrir, vamos pensar numa loja bacana aqui, eu quero abrir uma Calvin Klein aqui, quero as roupas na minha mão, o espaço para a loja e tudo. Meus caros, só o trabalho, só o estudo consegue libertar a pessoa. E outra, coisa mais comum do mundo, invadem a terra, conseguem fazer o assentamento, vendem e partem para a próxima. Então, na verdade, é um grande negócio. No que dependesse de mim,
presidente nenhum receberia qualquer integrante do MST. Porque quando eles vêm aqui, ficam massacrando a pobre da polícia militar, que não pode fazer nada, cada vez mais sem meios para trabalhar. Em São Paulo estava falando que nem gás lacrimogêneo, spray de pimenta poderia usar durante um tempo nas reintegrações das escolas. Eu quero ver esse pessoal que prega isso, dar o exemplo e ir à frente numa reintegração de posse. Ver lá no MST como é que faz para você reintegrar a posse de uma terra invadida pela MST. Terras essas que ficam sem produzir. Não passam de bandos de criminosos. O meu ponto é esse. Voltando um pouco à questão da intervenção militar, diante do cenário político atual, você acha que seria a melhor solução a volta dos militares ao poder, como em 64? Não. Hoje em dia o militar ele não tem condição de fazer isso. Por quê? Porque foram tão caluniados durante 30 anos que se eles se aventurarem a fazer isso, no dia seguinte isso aqui está cheio de soldado da ONU, comoção internacional e até muitas pessoas, em que pese de bom coração, mas de repente iriam derramar sangue à toa, achando que estariam lutando por democracia. Então eu te digo, os militares, eles não são alheios a políticas. Em que pese eles não demonstrarem, não expressarem opiniões, todo mundo sabe o que está acontecendo com o país. Agora, eu acredito que eles só venham tomar alguma atitude repressiva, mas não preventiva, como ocorreu em 64. Então, se chegar a esse ponto, eu acredito que a gente vai ter que comer muito capim ainda, vai ter que chegar a uma situação parecida à Venezuela, para que alguém das Forças Armadas tome alguma iniciativa. Desde que dentro do artigo 142 da Constituição, que prevê a garantia da lei e da ordem. Um dos chefes de poder, chefe do Legislativo, do Executivo ou do Judiciário, pedindo a intervenção militar em caso de grande distúrbio para garantir a manutenção da lei e da ordem. Fora isso, não acredito, em que pese algumas pessoas pedirem, os militares não vão intervir. Você falou da Comissão da Verdade, que você acha um absurdo a ex-presidente Dilma Rousseff nomear os escolhidos para a Comissão da Verdade. Você pode dizer um pouco sua opinião sobre a Comissão da Verdade? Enfim, é um tribunal de exceção criado após os fatos, a isso chama-se tribunal de exceção, onde todos os indicados foram indicados por uma parte interessada. Se você for num julgamento, tribunal do júri, onde os 7 jurados são indicados pelo Ministério Público, é quase certo que vai dar condenação. Se você deixar que o réu ou o advogado de defesa indique os 7 jurados, é quase certo que vai dar absolvição. Essa que é a questão. Qual é a imparcialidade de um tribunal onde todos os indicados foram indicados pela presidente? Nenhuma. Para que serve isso daí? Apenas para caluniar os militares. E é isso que a gente vive hoje. Naquele tempo, como eu disse, você tinha escola pública, você tinha hospital, você só não podia votar para presidente, governador e prefeito de capital. Fora isso, você tinha tudo. Em 1982, vocês ouviram falar da direta já. O povo foi à rua pedir para votar. Não foi pedir abaixo a corrupção, mais educação, mais saúde, mais segurança, porque isso tudo tinha naquele tempo. Tanto que o Brasil saltou da 48ª para a 8ª economia do mundo. O pessoal tinha condição de desenvolver o seu trabalho. O trabalhador, o empreendedor, o investidor, todo mundo. Coisa que hoje em dia não tem. Eu já tenho alguns amigos que já estão indo para o exterior, ou pegando seu dinheiro e investindo no exterior. Isso daí é lamentável. Infelizmente não vejo nenhum economista falando que a nossa economia vai melhorar, e eu não sei onde é que é o fundo do poço. Quero crer que a gente melhore, torço pelo governo Temer, mas a nossa situação econômica deve se agravar ainda mais. Uma pequena dúvida sobre o que você falou, que é muito difícil de ter uma ação preventiva, se não me engano, dos militares. Você falou que é possível que tenha uma repressiva. Eu queria... não entendi direito se possível, se o que pelo pode... seguinte, a ação repressiva ela só ocorreria em caso de caos. Então, se o governo de esquerda quisesse aventurar, ou, por exemplo, colocar o MST, que a gente sabe que é braço armado deles, né, para invadir o campo, como eles algum tempo atrás já falaram, né, fazer o abril vermelho, enfim. Se eles colocarem o MTST para trancar São Paulo, que hoje em dia com 100, 200 pessoas você consegue parar 2 ou 3 vias principais da cidade e trancar a cidade, aí realmente vai ser preciso que, quero crer que, ou o presidente da Câmara, ou o presidente da STF, ou o presidente da República, chamem as Forças Armadas para que acabem e desobstruam as vias, para que retornem, para que seja retomada a normalidade. Essa que seria uma ação repressiva. Mas ainda assim, de acordo com o artigo 142 da Constituição. Quando teve a crise do petróleo, eles lançaram pro álcool, né? Hoje em dia, coitado, quem investiu em cana-de-açúcar hoje em dia está se dando mal, porque o governo prometeu, incentivou,
o pessoal foi para o campo, produzir a cana-de-açúcar, criar as usinas, e hoje em dia a maioria esmagadora delas está fechada, porque o governo não segurou o preço e colocou o preço do álcool um pouquinho até pior do que o preço da gasolina. Então o brasileiro voltou a abastecer o carro com gasolina e não mais com álcool. Vou fazer a pergunta para vocês. Já ouviram falar na crise de 22? Grande crise de 22 nos Estados Unidos? 22, não, a gente chegou a estudar bem a profunda de 29, mas 22 não chegamos lá. É isso aí. Sabe por que você ouviu falar de... nunca ouviu falar de 22? Porque o governo americano pouco ou nada interviu na economia. Na de 29, o que acontecia? Houve o crash da bolsa, uma superprodução, e o que acontece? Quando o patrão estava pensando em reduzir o salário do pessoal para conseguir manter todo mundo empregado, o governo interviu, falou, opa, agora tem um salário mínimo. E aí o que acontece? Ele não pôde manter o emprego de todo mundo, mandou o pessoal embora para manter um salário mínimo. Outra, houve queima da produção. Como é que você pode falar em gerar riqueza onde há queima de produção? Isso aí é um absurdo, né? Preço fixado também, preço mínimo, tabelado. Isso daí você acaba ou levando o empresário para a ilegalidade, ou então ele vai parar de produzir aquele produto, que é o que ocorre hoje com o papel higiênico na Venezuela. Por que o papel higiênico está em falta na Venezuela? Porque é um produto de primeira linha, básico, e o governo, para fazer média com um pessoal mais humilde, o que ele faz? Ele fixa o preço do papel. É óbvio que ele vai fixar um preço abaixo do preço de mercado. Vamos fazer uma utopia aqui. Um papel higiênico custa R$2. Ele vai e fixa o preço a R$1. Só que ele se esquece que para aquela pessoa produzir aquele papel higiênico, ela gasta mão de obra, transporte, matéria-prima, logística, etc. Que faz com que o preço do papel higiênico seja, vamos supor aqui, de R$1,50. Quem vai gastar R$1,50 para produzir um papel e vendê-lo a R$1? Ninguém, ele quebra. E é isso que acontece. Ocorreu também na crise de 29, fixou os preços, mais uma intervenção. E isso daí foi gerando uma série de medidas do governo em que fez com que a crise fosse alastrada.